O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebrando São Bento, um destes pastores, segundo o coração de Deus, que conseguiu traduzir no seu cotidiano, na sua ação missionária, na sua ação pastoral, apesar de teoricamente acharmos que onde o mosteiro age pastoralmente se está trancado, e distante da sociedade, está exatamente sustentando a igreja com as suas orações. Esta é a função dos monges e das monjas, sejam beneditinas ou beneditinos, sejam carmelitas, sejam cartuchos ou outras tantos, tendo esta função de um mosteiro. Como nos lembra, uma vez eu estive conversando com o nosso bispo, e ele dizia, cada um com seu carisma, mas fazendo o necessário para que as pessoas façam o encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, quando um lugar ainda não tem intimidade com Jesus Cristo, nem se converte, não tem nem igreja ou coisa do tipo, antigamente, se mandava o grupo dos franciscanos para fazer a missão naquele lugar, para estar com as pessoas, porque era mais fácil para eles, para as pessoas olharem e verem como eles viviam, viviam na pobreza, era fácil de lidar com eles, isso e aquilo, e aí faziam este encantamento com Jesus Cristo. Depois se enviava ou os salesianos, ou quem sabe os jesuítas, para que pudessem formar aquelas pessoas, Então faziam escolas, faziam a catequese, faziam este moldar do coração que foi alcançado por Cristo, mas que agora precisava amadurecer. Depois se enviava algum grupo, de talvez os dominicanos ou algo assim, para que pudesse fazer com que estas pessoas fossem elevadas na fé. Na sequência, e por último, enviavam-se os mosteiros, os monges, se construía naquela cidade um mosteiro para que pudessem então ser elevados aos céus. É mais ou menos este o caminho que também nós precisamos trilhar em nossa vida, lá em nossa casa, um encantamento com Jesus Cristo, um amadurecimento na fé, fazer com que esta fé possa também ser multiplicada através das minhas ações e, por fim, fazer com que eu seja verdadeiramente elevado, com que eu consiga subir este patamar, consiga celebrar bem, consiga rezar aquilo que é proposto, enfim, fazer com que este equilíbrio da fé possa acontecer no meu cotidiano, do orar e do trabalhar, do fazer as coisas de Deus, para serem de Deus, e as coisas feitas para os irmãos tornarem-se para Deus, Ou seja, aquilo que nos convida São Paulo, rezar sem cessar. Nós precisamos rezar sem cessar, não quer dizer ficar ajoelhados 24 horas por dia rezando.
quer dizer traduzir, fazer tudo aquilo que fazemos, mas tornando aquilo a nossa oração. Fazer com que aquilo se torne a nossa oração. Nosso bispo, no dia da posse, dia 12 de fevereiro de 2011, ele convocava todos os diocesanos a fazer, estas duas realidades como a primeira prioridade do dia. A primeira delas é sempre que for fazer a primeira coisa do dia, fazer muito bem feito, como se fosse a nossa oração. Se for a oração, fazer muito bem feito. Se for arrumar a cama de modo perfeito, esticadinha, bem organizada, isso e aquilo. Se for varrer a casa, varrer tudo com todo cuidado, com os cantinhos todos e assim por diante. E a segunda coisa é caminhar sempre com cabeça erguida, com cabeça de quem lembra e sabe que foi alcançado pela salvação, com a cabeça de ressuscitado, né? Então, se eu vivo carregando a minha cruz, eu já tenho que ter consciência de uma ressurreição futura, de que o ressuscitado vem ao meu encontro e por isso então preciso caminhar assim, né? Não com o nariz empinado, de vaidoso ou prepotente, não, mas de saber que esta alegria da ressurreição faz parte da minha vida, ou seja, que eu fui alcançado por Cristo, de que eu amadureci nesta fé, de que o Senhor através de mim tem feito maravilhas e que agora eu quero ser elevado aos céus. Agora eu quero fazer parte da ressurreição com Cristo. E sabendo destas realidades, também vai caber a cada um de nós, até brigar com Deus, como nos lembra a passagem de Jacó, que nós escutamos hoje na primeira leitura. Veja, Jacó nessa situação, nesse momento, passa por uma situação difícil, Briga aqui com um homem, que nós não sabemos o nome, alguns dizem que foi o próprio Deus, outros dizem que foi uma outra pessoa, isso e aquilo, mas este brigar com Deus no sentido de ser sincero com o Senhor. Às vezes nós queremos passar uma pessoa que nós não somos e não temos vivido diante de Jesus. Às vezes nós visitamos o Santíssimo Sacramento numa quinta-feira com o Santíssimo exposto, ou com o sacrário mesmo ali, A gente se põe do lado do sacrário e faz orações infrutíferas, porque queremos ser aquilo que não somos, Não somos sinceros. E a sinceridade passa às vezes, numa pequena discussão familiar, A sinceridade passa às vezes para que a gente possa ajustar algumas coisas, a gente derramar diante do Senhor o nosso coração. E dizer, eu me lembro, uma vez eu partilhando com o diácono Adilson, um diácono lá da Cidade Gaúcha, e ele, assim que se casou, tentando ter filhos, ele disse uma vez que parou com o carro num lugar assim, meio deserto, e começou a rezar com Deus. Senhor, eu prometi que iria receber todos os filhos que o Senhor nos confiaria, e o Senhor não tem nem nos confiado nenhum. Isso é porque eu sou realmente não digno de confiança, ou porque o Senhor não tem cumprido com a sua promessa, E aí começou a dizer isso, na sua oração, naquele instante, naquele momento. Com algumas semanas depois, acontece que ele recebe a notícia de que a esposa estava grávida. Então quer dizer que agora a gente tem que brigar para que Deus faça a minha vontade? Não, notem que na própria oração ele está dizendo, será que é porque eu não sou digno de confiança? Será que ainda falta em mim, este passo para que o Senhor possa depositar sobre os meus cuidados? Será que o Senhor quer me santificar ainda neste momento, neste tempo, com a falta de crianças que eu possa zelar, que eu possa cuidar e assim por diante? Mas é só para nos ajudar a entender que nós podemos sim e devemos diante do Senhor ser verdadeiros, com respeito, entendendo com quem estamos conversando, entendendo a dignidade que Ele tem, mas sermos verdadeiros, Não adianta nada nós ficarmos fazendo firulas diante do Senhor e de nada verdadeiramente dispor o nosso coração,
não haver generosidade em nossa vida. E assim acontece, veja, neste momento, né? Vendo Jacó ficando só, e eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Então veja, gente, ficou a noite toda lutando, né? Imagina o desgaste em relação a isso. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Imagina a dor que este homem sentiu, mas mesmo assim ele não voltou atrás, ele não desagarrou o rapaz não, né? Ele continuou ali lutando até o fim. Também nos mostra, portanto, a importância de lutarmos até o fim, sabermos em quem confiamos, em quem depositamos a nossa esperança. Se nós depositamos a nossa confiança em Deus, se estamos com Ele, vamos até o fim, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade, sabermos levar até o fim aquela situação, né? Não de teimosia, mas porque sabemos que depositamos a nossa confiança nele, de que ele permanece conosco, de que ele nos sustentará até o fim. Podemos perder aquela batalha, mas a guerra já está vencida no sangue do Cordeiro, não é? E aquele homem então diz a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. E Jacó responde: não te largarei se não me abençoares. E o homem então pergunta qual o nome, e Jacó então responde: meu nome é Jacó. Acontece então a mudança de nome de Jacó para Israel. Por isso que nós chamamos, né, os filhos de Israel, ou os filhos de Jacó. São os mesmos, né? São a mesma pessoa. Veja que o Senhor sempre muda o nome de acordo com a missão que aquela pessoa terá. Abrão, agora chamarás Abraão. Sarai, agora chamarás Sara. Jacó, agora chamarás Israel. Simão, agora chamarás Pedro. E assim, cada um daqueles que tem um nome mudado, transformado. Por isso que os monges, as monjas, por exemplo, até hoje mudam de nome. Por isso que o Papa, até hoje, troca o seu nome. Quando é eleito Papa, de acordo com a missão que irá desempenhar, escolhe para si, portanto, um nome. Impõe para si a sua missão. É meio que assim, para todo mundo, todo dia lembrar a pessoa: olha, a sua missão é essa, né? É como se todas as vezes que chamassem, que falassem com Jacó a partir daquele momento, todas as vezes que falaram assim, Israel, ele se lembrasse: eu lutei com Deus para que eu fosse abençoado. E agora eu preciso colocar isso em prática, eu não posso me esquecer dessa missão. Eu não posso me esquecer, né, de que eu sou aquele que foi abençoado por Deus para fazer com que o seu povo fosse alcançado e permanecesse diante da sua presença, não é? É desta realidade, é desta realidade que precisamos também nós ter este entendimento, este esforço de que também sobre nós é imposto um nome. Por isso que antigamente os padres, na hora de batizar as crianças que não tinham nome de santo ou algo assim, eles mudavam o nome na hora, né? Perguntava: qual o nome que você escolheu para a criança? Sei lá, colocava um nome mirabolante ou coisa assim, né? Um nome muito moderno, por exemplo. Aí o padre falava: não vai ser isso não, vai ser Maria Aparecida, né? Não, vai ser José, porque tem uma missão, tem um nome que deve ser imposto e vai ser o nome de um santo para que possa interceder por essa criatura, né? Então por isso que é muito comum antigamente ter nome de batismo. A pessoa perguntava, né, qual o seu nome? Meu nome de batismo é tal, né? Porque mudava-se muito tranquilamente em relação à questão do nome. Depois se entende, né, que nós precisamos ter outras pessoas para que também tenham outras missões com outros nomes, né? E a partir disso, a importância da realização da fé, da esperança e da caridade. O evangelho de hoje, dividido em dois momentos de modo especial, o primeiro deles nos remete Jesus
expulsando o demônio e, portanto, fazendo com que uma pessoa liberta do diabo, que fazia com que aquela pessoa ficasse muda, na opressão da mudez, pudesse então proclamar as maravilhas do Senhor, começa a falar. E este é o último milagre de Jesus nestes capítulos 8 e 9. Acontecem vários momentos, né? Várias curas, vários prodígios, vários milagres, várias expulsões de demônio nestes 2 capítulos, né? Que é uma seção do Evangelho de São Mateus. E esta é a última, e eu acredito que seja proposital da parte de São Mateus. Por quê? Porque ele quer mostrar que todos aqueles que são alcançados pelo Senhor devem proclamar as suas maravilhas. Por isso que a expulsão de um demônio que oprimia através da mudez, e logo depois da expulsão aquele homem começa a proclamar, começa a dizer, começa a anunciar, assim como Jesus fazia. Logo depois Jesus começa a caminhar fazendo, né, percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Então perceba, Jesus continua fazendo a mesma coisa, mas de modo descrito, o evangelista não coloca mais nenhum caso até o próximo capítulo, né? Nenhum caso específico de cura, de expulsão de demônio e coisa do tipo, porque me parece que ele quer deixar bem claro que ao ser alcançado pelo evangelho, ao ser alcançado pela boa notícia, nós também temos a missão de fazer com que esta boa notícia seja conhecida. Nós temos a missão de fazer com que este evangelho alcance também outros corações. E aí, os fariseus sempre tentam, de alguma forma, porque estão inchados de sua sabedoria e de entendimento, como nós escutávamos no evangelho do último fim de semana, né? Quando o Senhor nos convida, na pobreza de espírito, entender que o Senhor esconde dos sábios e entendidos estas coisas. Que coisas são essas? Os milagres, os prodígios. O próprio Jesus é escondido dos sábios e entendidos porque estão inchados de si mesmo, porque estão soberbos, estão vaidosos, prepotentes. Veja, aqui é um claro exemplo desta realidade, né? Os fariseus estavam vendo todas estas coisas acontecerem e ao invés de simplesmente acreditarem, não, isso aí na verdade é porque, e aí vai criando. Gente, tem momentos que é mais difícil acreditar nestas explicações do que acreditar naquilo que é, porque Jesus é simples. Se ele está expulsando o diabo, e ele está expulsando em nome de quem, senão de Deus? Ah não, isso aí na verdade é porque ele está com Beelzebul, porque é o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E aí o próprio Jesus vai recordar, né? Pode uma casa revoltar-se contra a própria casa, estar dividida? O diabo quer causar divisão, mas ele está muito unido para causar isso, né? Ele está bem com os bracinhos dados um com o outro para destruir, para matar, para roubar, para dividir. Então ele não vai se dividir, ele não se revolta contra si mesmo, ele se revolta contra nós. Ele se revoltando contra Deus vai nos atingir de todos os cantos, por todos os lados, né? E é esta a realidade que nós precisamos ter muito claro, que o diabo quer sim nos destruir, e parar de ficar inventando talvez uma explicação científica, porque talvez, quem sabe. Não, Deus age de modo muito simples, muito claro na nossa frente, diante de cada um de nós, não é? O caso ontem que escutávamos, né, da hemorroíça, que pensava, se eu tocar ao menos a orla do seu manto, eu serei curada. Gente, imagina se talvez ela fosse criar uma coisa mirabolante para conseguir esta cura. Não, talvez eu preciso ir, tentar um momento, marcar um horário com ele, para conversar, porque ele tem que impor as mãos sobre mim, ele vai ter que rezar tal coisa, vai ter que ter tal sinal, ele vai me dar um chá para eu tomar, vai ter que fazer tal, percebe? Todo esse caminho, não,
Jesus é simples. Se eu tocar a orla do manto, eu ficarei curada. E acontece. Ela toca a orla do manto e no mesmo instante ela fica curada. E Jesus diz: quem me tocou? E ao olhar para ela, né, cheia de medo, estremecendo em relação àquilo, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te alcançou e você foi resgatada, tornou a viver, né? Assim acontece também com a criança falecida. Jesus que toca e diz: Talitá cum, levanta, vamos, ânimo. Também a cada um de nós, Ele vem ao nosso encontro, quando estamos já desfalecidos, e nos levanta. Talitá cum, levanta, ânimo. Mas muitas são as vezes que nós precisamos ir até o Senhor e tocar a orla do manto. Mas temos esta confiança, porque senão às vezes a gente fica pensando, né? Não, mas vai ter que ser no dia que o Santíssimo estiver exposto, e nesse dia, então o padre vai ter que falar assim, porque tal coisa, vai ter quase que dizer meu CPF para que eu seja alcançado pela cura, para que eu possa tomar posse daquela situação e assim. Não. Eu preciso primeiramente converter a mim, ir em direção ao Senhor, buscar o sacramento da reconciliação, e quando Ele disser: teus pecados estão perdoados, e eu acreditar e tomar posse desta realidade, porque o Senhor é simples. E a segunda parte do Evangelho que nós ouvimos, depois de Jesus proclamar, pregar, curar todo tipo de doença e enfermidade, expulsar os demônios das pessoas, Jesus enxerga, né? Ele meio que, sabe aquela paradinha que deve ter todo mundo ficado assim? Jesus olhou para a cara daquelas pessoas, se compadeceu. A compaixão quer dizer, as entranhas se estremeceram e sentiram a mesma dor, a mesma paixão daquelas pessoas. E sentindo aquilo, Jesus sentindo compaixão, portanto, por cada uma delas, porque estavam com caras de cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Por que ele faz usa, né, este exemplo de ovelhas que não têm, parece ovelhas que não têm pastor? As ovelhas que não têm pastor, elas ficam meio que andando sozinhas ao vento, apesar de estarem às vezes até em grupos, né? Para conseguir comida, não tem um pastor que leva até a comida, elas têm que achar. E o caminho até achar, né, gasta energia, gasta esforço, se apresentam perigos. Aí não tem água naquele lugar, elas precisam encontrar água. Talvez a comida não seja o suficiente para todas. Então veja, cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Tem que se defender umas com as outras em relação aos lobos, às serpentes que aparecem, a ladrões, não é? E também nós muitas vezes, quando não temos não escutamos a voz do Senhor, não escutamos a voz do nosso pastor, quando queremos andar sozinhos, ficamos cansados e abatidos, né? Porque temos que conseguir comida sozinhos, temos que conseguir água sozinhos, temos que nos defender sozinhos, temos que fazer tudo sozinho. Quando o Senhor se apresenta como o bom pastor, que nos dá em alimento, com a sua Eucaristia, com a sua palavra, que nos dá em bebida, com o seu sangue redentor, sendo Ele mesmo a fonte de água viva, que se apresenta nosso defensor, se apresenta Ele mesmo como a porta das ovelhas, portanto nós ficamos guardados, zelados, longe do frio. Por isso, depois de ter percebido esta realidade, que aquelas ovelhas estavam cansadas, aquelas pessoas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, diz Jesus aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Minha gente, em outras palavras, pedi ao dono da messe que envie
trabalhadores, que envie padres, para que envie bispos para a sua colheita. Que pastores são estes que o Senhor percebe que há falta? A falta não somente de ter pessoas, mas também a falta naqueles que já são, de serem pastores. Isso cabe a nós. Então o Senhor disse assim, julguem aqueles que não estão agindo como pastores, falem, critiquem aqueles que não estão agindo como pastores. Não, Ele diz para rezar. Rezem para que o Senhor envie pastores, ou converta os que já são, ou faz com que outros respondam ao chamado. Essa deve ser a nossa ação, esse deve ser o nosso modo de agir, orar e trabalhar, né? Orar e trabalhar, nós na nossa condição, e rezar para que outras pessoas, ao assumir o orar, também possam trabalhar em prol da messe do Senhor. Por isso, queremos hoje, lembrando que aqui no Brasil nós estamos no ano vocacional nacional, né? Rezarmos para que o Senhor envie, continue enviando trabalhadores para a sua colheita, para a sua vinha, para que aqueles que já responderam a este chamado possam ser fiéis, possam na perseverança corresponder e entender que estão verdadeiramente sendo formados pelo Divino Coração para serem pastores segundo o coração de Deus. Que o Senhor conceda de modo especial a perseverança e o desejo de ser santo, sábio e pastor aos nossos seminaristas. E de modo especial queremos rezar por aqueles que estão reunidos durante esta semana em Umuarama, para que possam fazer este encontro pessoal com Jesus Cristo, possam amadurecer na fé, possam entender que através deles muitas maravilhas do Senhor serão realizadas, e que assim também eles não se perca nem o rebanho, nem o pastor, e assim todos nós consigamos vislumbrar o Senhor face a face e não perecermos, e assim louvarmos como Israel, né? O lugar de Fanuel, onde contemplamos o Senhor face a face e não perecermos, mas ao contrário, sermos abençoados pelo Senhor.